sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História, e vem comigo conhecer o tema da nossa aula. Temos aqui o objeto de conhecimento da aula 22, Economia, Produção, Capital e Trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. Formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual. Desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. E o detalhamento da nossa aula é períodos econômicos no Brasil e na região amazônica. Vamos então à nossa aula. Então, vamos lá falar sobre os períodos econômicos no Brasil e na região amazônica, como nós temos aqui ao lado, né, o nosso mapa, dando um destaque, o mapa do Brasil, dando um destaque aqui para a região norte, para a região amazônica. Então, o desenvolvimento econômico do Brasil, ele foi marcado por diferentes fases, cada uma com uma atividade econômica predominante, que influenciou a sociedade e o território nacional. Além disso, quando a gente observa aqui no contexto amazônico, a gente percebe que desde, na verdade, a extração do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar, passando pela mineração de ouro e a produção de café, até a industrialização no século XX, o país passou por mudanças bastante significativas. E a Amazônia, com a sua vasta riqueza natural, ela também teve um papel importante, destacando-se na exploração de recursos como a borracha. Então, nesta aula, nós vamos explorar como essas atividades econômicas predominantes, elas impactaram o Brasil como um todo, e especialmente aqui a região amazônica. Então, quando a gente falar aqui em ciclos econômicos, é importante a gente deixar claro que nós estamos aqui dividindo, né, periodizando aqui a história a partir desses ciclos, dessas atividades econômicas, certo? Não significa que quando nós falarmos de uma e passarmos para a outra, a anterior deixou de existir. Não, só que em determinado momento uma teve ali mais atividades econômicas no sentido de exportação, elas vão ter um destaque maior em determinados períodos históricos, ok? Então, tenham isso em mente, não é que começa uma aqui e acaba a outra ali, não, ok? É só uma forma da gente tentar organizar o estudo da história. Então, já que estamos falando sobre ciclos econômicos, qual o primeiro ciclo econômico que o Brasil passou? Vamos lá. Se você pensou em pau-brasil, parabéns, você acertou. E por isso nós estamos aqui, né, diante desse cenário, desses personagens aqui, né, temos aqui o português sendo representado juntamente com indígenas também, para nós falarmos do período pré-colonial brasileiro. Por que período pré-colonial? Porque é aquele período que se desenvolve ali entre 1500, com a chegada dos portugueses, até a década de 1530, quando Portugal não tinha efetivado ainda um processo de colonização, ou seja, de ocupação, de povoamento do território brasileiro. E a principal atividade econômica desse período foi a exploração do pau-brasil, que era uma madeira utilizada na Europa para corantes. Então, o litoral brasileiro estava cheio dessa árvore, que você poderia retirar uma resina, né, avermelhada, que servia como tintura para os tecidos da nobreza europeia. Então, era um artigo bastante rentável, bastante lucrativo para a coroa portuguesa. E a mão de obra empregada para a extração do pau-brasil, para o corte, o carregamento, né, até as feitorias, era feito através dos indígenas. E isso aqui é um ponto importante. Por quê? Como é que esses indígenas eles vão ser pagos por esse trabalho?
trabalho. Essa relação, ela vai se dar por meio do escambo, que significa ali a troca de bens com os indígenas e os portugueses, né, como espelhos, facas, e esse pagamento era feito em prol ali do trabalho na extração da madeira. Mas como assim, professora? Como é que os indígenas aceitavam trabalhar por esses objetos aparentemente para a gente sem valor, né? A gente tem que deixar claro que havia ali uma cultura diferente, com tecnologias diferentes. Então, embora esse pagamento feito pelos portugueses com esses materiais tidos como sem valor, como facas, ferramentas, tecidos e outros objetos, eles tinham sim um valor bastante alto para os indígenas, já que isso facilitava algumas atividades deles, como por exemplo no corte, né? Então era uma relação ali, num primeiro momento, que valia para os dois, valia tanto para os portugueses quanto para os indígenas. E também, durante esse período que vai caracterizar, é o estabelecimento das feitorias, que eram pequenos entrepostos comerciais que foram edificados no litoral brasileiro. Esses entrepostos, eles serviam como uma base, né, para alimentos, uma base para os portugueses ficaram, bem como também uma espécie de fortificação para eles observarem quem chegava, quem saía. Então, essas são as características desse período pré-colonial, onde vai predominar a economia extrativista do pau-brasil. Entendemos aqui, então, né, como funcionou esse ciclo no período colonial. Agora vamos observar um próximo momento da história no período colonial. Então, mudamos aqui o cenário, esse cenário aqui que vocês já devem saber, né, do que ele se remete. Estamos falando aqui do ciclo do açúcar, a produção de açúcar, que vai vigorar no Brasil no século XVI até ali o século XVIII, e mais vai ser predominante, sobretudo, no século XVII. Então, o Brasil ele se tornou um dos principais produtores de açúcar, com foco no Nordeste, em capitanias como Pernambuco e Bahia. Só para a gente relembrar, quando a coroa portuguesa decidiu efetivar o processo colonizatório no território brasileiro, né, isso com receio de perder esse território por conta das invasões estrangeiras que estavam acontecendo, ela vai incentivar a produção de açúcar no litoral brasileiro. Por quê? Porque era uma atividade econômica que já era praticada pelos portugueses em outras colônias. E como o clima, o solo eram semelhantes, esse produto ele acabou sendo bastante produzido aqui no Brasil no período colonial. Essa produção ela era feita à base do sistema de plantation, ou seja, grandes propriedades de terra, praticando a monocultura, a exploração de um produto agrícola em larga escala. Também nós vamos observar aqui a respeito dos latifúndios, né, que são essas grandes extensões de terras em que foram divididas ali o território do litoral brasileiro, lembra lá das capitanias hereditárias, então, onde foi dividido em 15 capitanias, ou melhor, em 15 territórios e 14 capitanias hereditárias. E eles deveriam desenvolver a produção do açúcar. A mão de obra utilizada era a mão de obra africana escravizada. Inicialmente, tentou-se utilizar a mão de obra indígena, mas isso não funcionou por diversos motivos, né? Os indígenas conheciam o território, era fácil de acabar entrando na floresta e não sendo mais vistos pelos portugueses, tinha a questão das doenças, enfim, uma série de fatores que vão dificultar a continuidade da mão de obra indígena. Dessa forma, vai ser feito em larga escala a exploração da mão de obra africana escravizada. E o local onde havia a plantação e a produção do açúcar são chamados de engenhos, que eram grandes propriedades rurais que organizavam essa produção e a vida social local, onde se tinha ali no engenho, né, a casa grande, a casa do senhor, tinha a senzala, a moenda, aquela área de processamento da cana-de-açúcar e, é claro, essa área aqui onde nós estamos da plantação. A estrutura social da sociedade colonial açucareira era uma estrutura agrária e escravocrata,
com os senhores de engenho no topo da base dessa pirâmide social e os trabalhadores escravizados na base, né? Então, uma sociedade patriarcal, bastante estratificada e desigual. O desenvolvimento econômico, ele passou ali pela consolidação do domínio português, desenvolvimento ali de portos e infraestrutura. Então, a economia do açúcar, ela proporcionou esse desenvolvimento econômico no Brasil colonial. No entanto, ali no final do século XVII, vai haver um declínio da produção açucareira, né? Os holandeses, após eles invadirem o Brasil, eles saem em 1654, levam algumas mudas ali para as ilhas caribenhas e vão produzir açúcar, que vai rivalizar com o mercado brasileiro. Isso vai fazer com que ocorra uma grande crise, né? Além de vários fatores internos. Essa crise do açúcar, ela vai ser bastante preocupante para a coroa portuguesa, e nesse mesmo período, os bandeirantes estão atrás de ouro, atrás de diamantes, estão provocando ali, promovendo a interiorização da coroa portuguesa, né, dessa colonização no território. E é aí que, no final do século XVII, vai emergir um novo ciclo. Vamos observá-lo. Então, nós temos aqui a exploração do ouro, e só para a gente relembrar, tá? Como nós comentamos no início da nossa aula. Quando eu estou falando de ciclo, estou aqui dividindo a história em caixinhas, né? Onde, para facilitar a compreensão. Mas a assunção da exploração de ouro, ela não significa que teve fim com a exploração do açúcar, ok? São atividades concomitantes, só que a partir do século XVII, do final do XVII, sobretudo no XVIII, a economia que vai se sobressair vai ser a do ouro. A descoberta de ouro em Minas Gerais transformou a economia brasileira, atraindo migrantes portugueses e europeus. Então, quando houve esse achado das minas de ouro, né, o ouro de aluvião, aquele ouro que estava ali nas margens dos córregos, houve uma grande movimentação para o interior da colônia. Então, isso vai atrair milhares de pessoas, tanto de Portugal como da própria colônia. Vocês lembram que o ciclo do ouro ali, ele está em crise? Então, essa descoberta de ouro, ela vai acabar atraindo milhares de pessoas para aquela região. E isso vai promover a formação de centros urbanos importantes como Ouro Preto e Mariana. Observem que essas pessoas que se dirigem às regiões das minas, né, estão sendo atraídas para aquela localidade. Isso vai promover uma urbanização acelerada, trazendo uma nova dinâmica social para a colônia, uma vez que, durante o período do açúcar, onde o açúcar é produzido, ele é predominantemente nas áreas rurais. Então, houve um aumento do controle colonial com a imposição de impostos sobre a produção mineral, o conhecido como o quinto, que equivalia ali a um 20% do ouro que fosse descoberto. Então, à medida que se encontram essas minas, a coroa portuguesa, ela vai intensificar cada vez mais o controle colonial para impedir, né, que haja o extravio desse ouro e que a coroa não seja beneficiada. Então, nós vamos observar, a partir dessa nova dinâmica, uma estrutura social, com ricos proprietários de minas e comerciantes no topo, e os trabalhadores livres e escravizados realizando esse trabalho pesado. Então, percebam que não vai mudar muito a questão da estrutura social, né? Esses grandes proprietários, eles continuam no topo da pirâmide social, enquanto nós vamos ter esse quadro de desigualdade social e ainda esse trabalho utilizado ali, o trabalho da escravidão feito pelos africanos. Vamos ter também, nesse cenário, o desenvolvimento de um mercado dinâmico e a influência cultural diversificada nas cidades mineradoras. Então, essas cidades, como a gente menciona, né, que vai atrair milhares de pessoas de diversos lugares, tanto da Europa como da própria colônia, isso vai girar ali em torno da cultura também, né, porque vai ser influenciado por diversos personagens. Aí a gente vai ver desenvolvida, sobretudo, a cultura barroca naquela localidade. Aí, continuando aqui com o nosso texto,
a mão de obra, né, os trabalhadores escravizados, eles eram a principal força de trabalho, onde eles realizavam tarefas pesadas e bastante perigosas na extração e no processamento do ouro. Trabalhadores livres também desempenharam atividades nas regiões mineradoras, incluindo pequenos mineradores, aventureiros e imigrantes europeus que buscavam oportunidades na mineração, queriam aquele enriquecimento, né, proporcionado pelo ouro. Os indígenas também vão participar, mas de forma mais limitada, mais contida, nas atividades mineradoras, né? Vão participar em menor escala. E como é uma atividade nova na colônia, precisa-se de uma mão de obra qualificada, né? Então, vai chegar na colônia mestres de engenhos e técnicos, que eram profissionais especializados que gerenciavam e operavam tecnologias associadas à mineração. Alguns conflitos vão ocorrer também no século XVIII, em decorrência, né, da disputa por aquela região mineradora, já que o centro econômico e, importante, o centro político também do país, ele vai ser transformado com o ciclo do ouro, porque no século XVIII, a capital da colônia, ela sai ali de Salvador e é transferida para o Rio de Janeiro. Então, percebam a importância dessas atividades econômicas e como elas vão mudar estruturas sociais e políticas também. Então, passamos aqui pelo pau-brasil, passamos pela cana-de-açúcar, pelo ciclo do ouro, e no século XIX, a atividade que vai predominar vai ser a atividade cafeeira, a produção do café. Ela teve início ali com a sua produção no Vale da Paraíba, que é uma região entre o Rio de Janeiro e São Paulo. E ela, posteriormente, se expandiu para o oeste paulista e outras regiões daquela área. Então, grandes propriedades rurais dominavam a economia com o café, estabelecido como o principal produto de exportação. Isso impulsionou a construção de ferrovias para transportar o café dos campos para os portos de exportação. Então, na medida em que essa atividade ela se desenvolve economicamente, vão ser feitas algumas melhorias nas estradas, alguns investimentos na infraestrutura para facilitar o escoamento das sacas de café até os portos. Então, essas sacas elas eram carregadas inicialmente por mulas, só que isso demandava muito tempo, né? Então, para facilitar esse processo, ferrovias serão construídas. A intensificação da imigração de europeus após a abolição da escravatura em 1888, incluindo italianos, portugueses e espanhóis, para substituir a mão de obra escravizada. E esse aqui é um tópico importante do século XIX, né, que foi a tentativa do governo brasileiro de embranquecer a sociedade. Quando os africanos, quando os escravizados, eles foram libertos pela Lei Áurea, eles, infelizmente, não tiveram nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de assistência do Estado, do governo, para continuar ali as suas vidas, para ver como ficaria organizada. Então, eles foram excluídos, de certa forma, essa tentativa de excluí-los da sociedade. Então, já que esses escravizados estão, ou melhor, esses ex-escravizados estão libertos, não houve essa tentativa de empregá-los. Então, muitos deles acabam sendo expulsos, vão para outras áreas, e a mão de obra que vai ser convocada para substituir a mão de obra dos ex-escravizados vai ser a europeia, a mão de obra branca, com o objetivo ali de tentar embranquecer a sociedade. A sociedade agrária, né, com grandes proprietários de terra, também no topo, percebam que os grandes latifundiários, os donos das minas, os barões do café, como eram chamados, eles permanecem aqui no topo dessa sociedade. Então, isso vai incluir também, na base da sociedade, os imigrantes e os assalariados.
houve um estímulo ao crescimento das cidades e novas oportunidades comerciais à medida em que a economia cafeeira ela estava em franco processo de desenvolvimento. Então, já passamos aqui por diversas fases, chegamos aqui no século XIX, no Brasil imperial, onde se predominou a atividade cafeeira como o principal produto de exportação daquele período. E voltando aqui, voltando nossos olhos para a região norte, quais foram as atividades econômicas desenvolvidas naquele período? O período das drogas do sertão, que ocorreu ali entre os séculos XVI e XVIII. As drogas do sertão são produtos naturais, como cacau, guaraná, cravo, canela, urucum e castanha do Pará. São produtos que são extraídos da natureza, certo? Essa atividade, ela dependia do conhecimento e da mão de obra indígena, frequentemente explorada pelos colonizadores. Então, como os indígenas, eles conheciam a floresta, conheciam a região, conheciam os ciclos de cada um desses produtos, eram eles que acabavam indo buscar as drogas do sertão. Então, a mão de obra aqui predominante vai ser a indígena. Lembrando que estamos falando de uma região distante dos grandes centros econômicos e urbanos do país. Então, essa atividade econômica, portanto, ela predomina, essa atividade extrativista. Além disso, missões religiosas desempenharam um papel importante na ocupação e no controle da população local. Sobretudo, os jesuítas, os franciscanos, mas a gente vai observar essa maior atividade dos jesuítas, que vão chegar ao Brasil ali por volta de meados do século XVI, quando a coroa portuguesa decide instalar um novo modelo político, que são os governos gerais. A gente vai ver a entrada dos jesuítas no território brasileiro, e é eles que vão desempenhar esse trabalho das missões religiosas, que tinham o objetivo de tentar, com muitas aspas aqui, civilizar os indígenas, ensiná-los o idioma, ensiná-los a como se portar como os europeus, que era o padrão daquele período, já que eles eram considerados ali como selvagens pelo colonizador, certo? Isso é um adendo importante. Então, durante esse período ali do século XVI e XVII, a principal atividade econômica na região norte, na Amazônia, vai ser a exploração das drogas do sertão. E aí a gente avança um pouquinho para o século XIX. Estamos aqui num cenário, aqui no meio à floresta amazônica, observando um trabalhador fazendo o processamento da seringa, o processamento ali da borracha, onde a gente observa justamente o ciclo da borracha que ocorreu no final do século XIX e a primeira década ali do século XX. A exploração do látex extraído da seringueira transformou a Amazônia em um dos principais polos econômicos do Brasil. Então, naquele período ali do século XIX, a Europa em franco processo de industrialização, e quando descobriu-se as propriedades do látex e o que ela poderia beneficiar com a industrialização, essa região ela vai ser vista e vai ser bastante explorada por diversas pessoas. Então, a gente continuando aqui no nosso texto, o aumento da demanda internacional, produção industrial, fez com que cidades como Manaus e Belém se modernizassem, recebendo grandes investimentos em infraestrutura. Então, era uma região com pouco investimento da coroa portuguesa, uma região que não recebia ali a atenção tal qual outras regiões do Brasil, mas a partir do descobrimento dessa atividade econômica, que vai ser feita em larga escala, aí sim vai entrar capital para que ocorra a modernização, tanto de Manaus como Belém, por exemplo. Só que é importante a gente destacar que essa modernização ela vai ser localizada nas capitais, enquanto o interior ele vai permanecer
sem esse direcionamento. Então, a gente vai observar em Manaus, por exemplo, algumas construções ali, as construções do centro histórico, elas foram financiadas pelo capital produzido com essa atividade econômica, né? E o grande símbolo arquitetônico que nós temos na capital do Amazonas é o Teatro Amazonas, por exemplo, né? Que vai ser financiado com o dinheiro promovido pela borracha. Continuando aqui no nosso texto, a atividade ela dependia do trabalho exaustivo de seringueiros em um regime de exploração semelhante à servidão por dívida. Então, quando ocorre essa grande demanda por trabalhadores para extraírem a seringueira das florestas, a região amazônica ela vai receber milhares de imigrantes, e uma boa parte deles nordestinos, que passavam ali pela década de 70 do século XIX por uma grande seca. Então, essas pessoas elas vão ser atraídas para a região norte, né, em busca de trabalho, fugindo das condições severas da seca no sertão brasileiro. E esses trabalhadores, quando eles chegam na Amazônia, eles já chegam devendo. Eles já chegam devendo sua passagem, devendo suas acomodações. Então, era um trabalho realmente semelhante à servidão. E eles precisavam percorrer distâncias muito grandes na floresta, porque essa extração ela era feita sem nenhum, ou melhor, as árvores, né, as seringueiras, elas não eram plantadas, elas cresceram ali naturalmente na floresta. Então, muitas vezes, esses trabalhadores, eles precisavam andar por diversas áreas, né, por uma área muito grande, para encontrar ali, fazer o corte na seringueira. Continuando aqui no nosso texto, esse ciclo ele entrou em colapso após o desenvolvimento das plantações de seringueira no Sudeste Asiático, que passaram a dominar o mercado mundial. Então, os ingleses levaram algumas mudas para a Malásia, por exemplo, e plantaram essa muda. Então, vai haver o plantio sistemático da seringueira na região asiática, diferente da seringueira na Amazônia, que precisava procurar onde estava. Então, isso vai fazer com que essa economia na região norte ela entre em colapso, logo ali na primeira década do século XX. E aí, o Amazonas ele vai receber um novo boom econômico, né, a partir da década de 70, do final de 60 para 70. Vamos observar. Então, nós temos aqui a criação da Zona Franca de Manaus, ali, criada no período da ditadura militar, né, presente até os dias de hoje. Lembrando, uma informação importante aqui para a gente, é que o documento, né, que versava ali sobre a construção da Zona Franca de Manaus, ele foi criado pelo presidente Juscelino Kubitschek, mas vai ser no governo ditatorial que esse projeto sai da gaveta e vai ser, de fato, colocado em prática. Na década de 1960, o governo brasileiro criou a Zona Franca de Manaus como uma alternativa para impulsionar o desenvolvimento da região. Com qual objetivo? Era o de atrair indústrias e diversificar a economia, reduzindo a dependência do extrativismo, promovendo a integração nacional. Então, havia uma preocupação de integrar todo o território brasileiro e de desenvolver uma economia para a região norte. Por isso, vai ser criada a Zona Franca de Manaus. Desde então, a Zona Franca ela se consolidou como um importante polo industrial, principalmente nos setores eletroeletrônico e de motocicletas. Então, se você tem aí um celular, tem aí uma motocicleta, provavelmente, independente do local que você esteja, provavelmente deve ter ali, produzido no polo industrial de Manaus. Importante destacar que a Zona Franca, apesar do nome, né, Zona Franca de Manaus, ela não está restringida somente ao Amazonas, somente à capital de Manaus, mas também em outros estados
estados aqui da região norte, certo? Então, nós passamos aqui, ao longo da nossa aula, por diversas atividades econômicas que, em determinado período histórico, foram predominantes. E isso é importante para a gente compreender as dinâmicas econômicas, políticas e sociais do país. Então, assim, nós finalizamos a nossa aula.